Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos iniciar um novo estudo, né? Como eu havia dito, nós vamos iniciar o estudo de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, aonde nós vamos ver sobre toda a armadura de Deus, cada partezinha dela, né? A qual o apóstolo Paulo, ele cita, né? Então eu quero ler para você aqui em Efésios 6. O título diz Caminhando com a Armadura. Concluindo, eu vou começar aqui no versículo 10, né? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder, sem voltar para trás. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, palavra de Deus também com letra maiúscula. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então, agora, eu quero falar com você aqui sobre o revestimento. Aonde diz ali, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, nós precisamos estar revestidos. Então, como nós podemos nos revestir de toda a armadura de Deus? Nós precisamos combater o ressentimento, a mágoa. Não os podemos deixar se avolumar dentro do nosso coração, nem tomar conta de nós. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, significa se cobrir, se vestir, se proteger, gente, tomar a nossa fé como escudo, para que possamos, com a fé robustecida, mais forte e firme, combater o inimigo da nossa alma. E ali diz mais, revestimento do Espírito Santo é experiência espiritual profunda e transformadora. É um momento em que uma pessoa é preenchida e capacitada pelo Espírito Santo, recebendo dons e poder para viver uma vida cristã plena e eficaz. Então, olha como, tá? Aqui diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós não estamos em guerra simplesmente contra outras pessoas, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial, economia, política, religião e cultura de todas as sociedades. O príncipe destes poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial.
que domina a humanidade e o sistema mundial, né? Então, o príncipe desses poderes é quem? Satanás. E aqui somente o supremo poder de Cristo, que venceu todas as forças na cruz, pode nos dar vitória plena e eterna. Então, nós precisamos entender que para a gente resistir no dia mau, gente, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, a minha luta, ela não é carnal. Ela é contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. Ou seja, tem o céu e tem também a parte em que os demônios ficam, que não é o céu. Tá? Eles ficam numa região celestial. Por que que em Daniel, quando você lê lá, e Daniel ele diz o quê? Quando o anjo chegou até Daniel, quando Daniel estava no 21º dia do seu jejum, que ele pediu que ele não queria se contaminar com os manjares da Babilônia, do mundo. Ele pediu para o eunuco, Deus fez com que ele achasse graça aos olhos daquele eunuco e ele permitiu que ele se alimentasse somente de frutas, legumes e verduras. Por isso que o jejum de Daniel tem 21 dias. Porque ele durou 21 dias. Podia ter durado mais, menos. Só que o porquê que durou 21 dias? Porque o anjo, se você ler lá em Daniel, ele conta. Daniel, varão valoroso, desde o primeiro dia que você colocou o seu coração a buscar ao Senhor, se consagrar, o Senhor ouviu a tua oração, porque Daniel havia pedido perdão pelos pecados dos seus antepassados, pelo pecado do povo, porque eles foram cativos. Por que que eles foram cativos? Porque eles não obedeceram. Sempre Deus sempre manda até hoje um profeta entregar a mensagem. Ouve quem quer. O que diz a palavra? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus ali nesse período usou o profeta Jeremias para profetizar para aquele povo, para alertar o povo que eram para eles abandonar a idolatria, se voltar para Deus, abandonar o pecado, porque eles iriam ficar 70 anos cativos na Babilônia. O que eles fizeram? Não se converteram. Batiam no Jeremias, largavam Jeremias dentro de um poço, eles fizeram horrores. Até que Nabucodonosor veio e levou eles cativos. E Daniel entendeu que não era pelo pecado dele, mas sim pelo pecado dos seus pais, dos seus avós, que ele estava sendo levado. E lá no cativeiro, na Babilônia, ele fez esta oração. E este anjo, ele ficou preso na região celestial. Estes principados que estavam ali não permitiam que o anjo descesse para entregar a bênção para Daniel. Por quê? Porque eles tinham uma procuração nas mãos, eles tinham legalidade sobre a família de Daniel, sobre aquele povo. E quando Daniel orou pedindo perdão para Deus, Deus ouviu a oração. Aí o anjo ficou preso. O anjo mesmo conta, o arcanjo Miguel teve que vir lutar no meu lugar, me soltar para que eu viesse. E o anjo Miguel ficou lá, lutando com o capeta lá, brigando com as potestades, com os principados, para que aquele anjo pudesse descer e entregar a bênção para o Daniel. Então é para você entender, gente, que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual, e Satanás quer que as pessoas continuem achando, pensando que ele não existe, para que ele possa continuar matando, roubando e destruindo. Então eu preciso também me revestir de toda a armadura de Deus, mas para mim me revestir, eu preciso combater o que está em mim primeiro. A mágoa, o ressentimento, o ódio, a amargura, preconceito, orgulho, dissensão, tudo isso precisa ser arrancado, combatido da minha vida, exterminado. Eu preciso entender que feridas que me foram causadas por outras pessoas, elas foram usadas por Satanás para cometer um abuso, para cometer um dano contra você,
para ter te defraudado, para ter roubado, te lesado, elas foram usadas, né? Usadas pelas trevas. Porque a pessoa que não tem o conhecimento da palavra, ela está onde? Nas trevas. Nós um dia nós estávamos lá. Mas pela misericórdia, amor e graça de Deus e de Jesus, nós estamos aqui. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Só que eu preciso, gente, combater tudo isso da minha vida. Eu preciso tirar tudo isso. Eu não posso deixar que isso crie volume, como diz aqui, avolumar. Eu não posso deixar que isso crie espaço, que isso aumente dentro de mim. Isso precisa ser extinto, isso precisa ir se apagando, ser arrancado por completo. E eu preciso, gente, não posso permitir que isso vá criando espaço no meu coração. E eu preciso me revestir da armadura de Deus, me cobrir, me vestir, me proteger com o escudo da fé. Eu consigo combater. Eu preciso ter uma fé robustecida, robusta, forte, firmada. Não aquela fé que qualquer ventinho, meu Deus, de novo, o que eu vou fazer, Senhor? Misericórdia. A pessoa, em vez de orar, ela começa a reclamar. Aquela oração parece que é uma murmúria terrível. Ao invés dela pegar e dizer, Senhor, a luta veio, mas eu vou combater o bom combate, porque o Senhor é comigo, o Senhor guerreia as minhas guerras, e em nome de Jesus eu já venci esse principado, essa potestade, esses demônios, esta casta que se levantou contra mim. Elas se levantaram para cair, Senhor, porque Tu é maior. É assim que você tem que se posicionar, não no desespero, não naquele não é assim que as coisas se resolvem. Não é assim. Quando Davi olhou para o Golias, o que ele fez? Ele não olhou para o Golias como um gigante, como aquele monstro que todo mundo olhava. Por quê? Porque a fé de Davi era robusta, era forte, era grande, era gigante. Gigante era a fé de Davi, e não aquele incircunciso filisteu que ele disse: quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a fé de Davi, gente. Olha a fé de Davi. E isso é fé robusta, forte, firmada. Ele não olhou para o tamanho do Golias enquanto todo o exército de Israel era afrontado, corria coado com medo, pensando: meu Deus, se esse gigante vir aqui, ele faz assim, me atira longe. Você acha que eles não pensavam isso? Igual o povo que foi espiar a terra e dizia: aos seus olhos nós éramos como gafanhotos. Imagina como que o exército de Israel não se enxergava, como o diabo não trabalhou na mente deles para fazer como o Golias enxergava eles. Eles deveriam se achar uns gafanhotinho, nada. Davi não. Davi olhou para aquele homem e disse: quem este incircunciso filisteu pensa que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo, precisou o Davi vir lá de um campo, largar as ovelhinhas aonde ele já tinha enfrentado um urso, um leão, um lobo, todo. Você acha que é fácil enfrentar um urso? Olha a força que um urso tem, aquele gigante. Para Davi não era nada, porque a força dele vinha do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, ela nos fortalece. Quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós somos gratos a Deus, nós vamos tendo uma fé edificada, robusta, forte. Não é qualquer ventinho, não é qualquer tempestade que faz a gente se abalar e largar os remos, não. Aqui, gente, o revestimento do Espírito Santo é a experiência espiritual profunda e transformadora. É o momento em que uma pessoa é preenchida e capacitada pelo Espírito Santo, recebendo dons e poder para viver uma vida cristã plena e eficaz.
Este revestimento é a primeira coisa. Antes de eu vestir o resto da armadura, eu tenho que estar revestido, coberto, protegido, coberto, seguro. O que diz a palavra? A tua palavra é escudo e broquel. É a palavra do Senhor que nos dá força, que nos reveste. Mas depois que eu já tirei tudo que estava aqui, depois que eu já limpei a casa, depois que eu me revesti, que eu combati tudo que tinha que combater, todos os medos, todos os fantasmas do passado, todos os demônios que assolavam, depois que eu entendi, que eu orei, me desprendi de tudo isso, aí eu vou me revestir do Espírito Santo. Aí eu vou me encher do Espírito. Eu vou beber da fonte. Eu vou me encher. Para que depois, gente, eu possa me vestir de toda a armadura. A palavra diz aqui: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Sem retroceder. Esta é a fé inabalável. É a primeira parte do revestimento. É ser limpo, é ser transformado, revestido do Espírito Santo, ser cheio do Espírito. Por que a palavra diz aqui, ó? A palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso estar cheio, porque o Espírito Santo, na hora da luta, na hora da adversidade, ele vai me trazer a palavra que vai me dar vitória. Ele vai me trazer à memória aquela palavra que um dia eu ouvi. Ele vai te trazer à memória e você vai lutar em cima dela, você vai guerrear em cima dela. O Davi, ele aproveitou, ele disse: o que vai ganhar mesmo quem ganhar, quem combater contra esse incircunciso? Aí ele nunca chamou o Golias de gigante. Ah, Davi, a casa do seu pai vai ganhar isenção de impostos. Ah, vai se casar com a filha do rei. Vai isso, vai aquilo, Davi. Opa, peraí, chegou a minha benção. Vou lá. Davi não perdeu a oportunidade. Enquanto os outros fugiam com medo, os irmãos de Davi, com medo que eles estavam, eles diziam: o que tu veio fazer aqui? Nos envergonhar? Nos afrontar? Cadê as ovelhas do nosso pai? Cadê aquelas ovelhas com quem você deixou? Eles achavam que o Davi não tinha préstimo nenhum. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi era revestido do poder do alto. Enquanto eles estavam ali com medo, Davi estava lá no campo enfrentando o gigante, enfrentando o urso, enfrentando o lobo. Mas ele disse para Saul: o Senhor me deu a força. E eu enfrentei esses bichinhos que tinham muito mais força do que aquele Golias. Que ele teve a sabedoria de usar aquela funda, pegou na cabeça, ele tonteou, caiu. E o Davi disse: eu vou cortar tua cabeça com a tua espada. E ele foi lá e cortou a cabeça dele enquanto ele estava desmaiado com a própria espada do Golias. Por quê? Porque o Davi era revestido do poder do alto. Então a primeira parte, gente, antes da gente vestir a armadura por completo, é estar revestido. Cobrir-se, vestir-se, proteger-se, isso significa revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu só vou estar firme contra as ciladas do diabo quando eu estiver revestido e vestido. Aqui diz bem, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Não diz que eu tenho que estar revestido da armadura, não. Eu tenho que estar revestido, nele ali, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu tenho que estar revestido, né? Coberto, vestido, protegido, porque a armadura, ela protege a cabeça, ela protege aqui o peito,
ela protege a cintura, ela protege os nossos pés com as sandálias, tem o escudo, tem a espada. Mas eu preciso estar revestido de toda a armadura. Eu preciso estar revestido do poder do alto, cheio do Espírito Santo para poder usar essa armadura por completo. Eu tenho que estar revestido, cheio do Espírito Santo. Porque do que vai me adiantar? Como é que um soldado vai estar ali com a armadura se ele não sabe nem manejar? A palavra, ela diz: seja um obreiro aprovado, de que não tendo que se envergonhar, ao qual maneja bem a palavra da verdade. Tem gente que não sabe, se uma pessoa der um versículo, ela não sabe nem revidar com o outro. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, o diabo tentou usar a palavra para confundir Jesus, e Jesus deu uma tunda em Satanás com a palavra. Jesus primeiro foi tentado com a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus foi lá e disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí ele foi indo, foi oferecendo outras coisas, joga daqui para baixo. Ele foi tentando Jesus de todas as maneiras e sempre usando a palavra. Lança-te daqui para baixo. Também está escrito que ele vai mandar anjos. Ele disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois que Jesus disse isso, os anjos vieram e o serviram. Só que Jesus, ele estava revestido, cheio do Espírito Santo, se consagrou para enfrentar aquela luta. Para a gente enfrentar a luta, nós precisamos estar revestidos, munidos da palavra, consagrados, limpos, libertos, abençoados, fortalecidos, uma fé robusta. Não aquela fé que qualquer ventinho já... não. É aquela fé igual a de Davi, que vai olhar para aquele gigante, mas não vai olhar um gigante. Davi olhou a oportunidade. O que é que vai ganhar mesmo? Tal coisa. Então eu vou lutar contra esse gigante. O Davi deve ter pensado: isso aí não é nada. Se Deus me deu força para combater um urso, um leão, um lobo, isso aí não é nada. E às vezes a pessoa, ela olha para aquele problema que está na frente dela e ela faz dele um gigante. Mas ela tem que olhar para o problema e ver que ela tem um grande Deus e não um grande problema. Ela precisa confiar, ela precisa estar revestida do poder do alto, do Espírito Santo, e vestido com armadura, para que ela possa lutar, para que ela possa resistir, para que ela possa combater. Porque a armadura, ela é o que, gente? É um item que a gente precisa conhecer. Pois além de escolhidos, chamados, servos e filhos e herdeiros, nós também somos soldados, você sabia? Paulo disse: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Nós estamos aqui para combater, para lutar. Você sabia disso? E a gente vê que aqui em Efésios nos é indicado claramente que a luta de um cristão não é contra pessoas que estão neste mundo, mas contra Satanás, que está no governo deste sistema, do século, do mundo. Nesta luta constante, nós venceremos apenas no Espírito, aplicando o sangue de Cristo. E não há como combater os principados e potestades, as forças espirituais do mal em nossa própria carne. Por isso a armadura de Deus nos foi dada e somos ordenados a nos revestir dela. Só que na carne nós não vamos vencer nada e nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a armadura de Deus, ela tem 6 partes que nós vamos estudar. O capacete, que protege a cabeça. Nós mantemos a nossa mente em segurança quando seguimos a Jesus e fazemos o que Ele deseja de nós. O capacete nós vamos estudar. O escudo da fé em Jesus Cristo é como um escudo de proteção. Couraça,
o cinto, a espada, as sandálias, cada um com o seu significado. Nós vamos estudar a partir de amanhã. Então eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, revestidas do poder do alto, cheios da tua graça, cheios da tua unção, cheios do teu espírito, Pai. Uma fé robusta, aquela fé fortificada, e que através deste estudo, o Espírito Santo, Pai, possa ministrar nestes corações, trazendo clareza, leveza, que o Espírito Santo possa, Pai, mover as águas nestas vidas, em nome de Jesus, que haja cura, libertação, transformação para a glória do teu santo nome. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.